Opa, ok, estamos ao vivo. Aqui é Patrick. Seja bem-vindo e o tema de hoje é como evitar a depressão na enfermagem. Esse é mais um vídeo, mais uma live, pontualmente aqui às 21 horas do desafio Enfermeiro Valorizado em 21 dias. Se você ainda não assistiu aos vídeos, tem uma sequência de vídeos aí, praticamente todos os dias, desde o dia 7 de janeiro, todos os dias eu gravo vídeo aqui às 21 horas até completar os 21 vídeos do desafio do Enfermeiro Valorizado em 21 dias, que surgiu no primeiro vídeo que eu conto a minha história. Se você não viu, vai lá. E o tema de hoje é porque muito se fala em depressão na enfermagem, muito se fala em desvalorização, muito se fala e também se faz em torno do rebaixamento da categoria de enfermagem. Como o tema do enfermeiro valorizado em 21 dias, na verdade, hoje é um tema quase que contrário, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, que é como evitar essa depreciação, né? Essa depressão da enfermagem e praticar técnicas de autovalorização, de reconhecimento, de satisfação e de melhores remunerações. E quando se fala em depressão na enfermagem, né, muito se fala inclusive nesse tema e pouco se fala de como evitar da parte positiva disso. Esse é o objetivo desse vídeo. De certa forma, a maioria dos vídeos que eu trago aqui é trazendo uma perspectiva positiva, né? Oportunidades de valorização, de realização na profissão, e eu tento sempre trazer esse paradoxo, quebrar alguns paradigmas que desvalorizam a profissão, que desvalorizam principalmente o enfermeiro, né? Porque no que desvaloriza a profissão, eu não tenho quem sou eu para conseguir melhorar em massa significativamente. Agora, pontualmente para enfermeiros que desejam realização, que desejam valorização, melhores remunerações, criar de certa forma o caminho da sua carreira, se autovalorizar e se autorrealizar, eu acredito que eu tenho grandes conteúdos para trazer, que principalmente me fizeram crescer na profissão, e não só o autocrescimento, mas também uma reflexão externa sobre os principais problemas da profissão hoje. Essa reflexão eu venho fazendo desde 2009, desde quando eu iniciei na carreira. Na verdade, ainda antes, né? Até desde lá da faculdade. Mas oficialmente, na prática, foi depois de formado, depois de conhecer as dificuldades do mercado, depois de conhecer a realidade da profissão do enfermeiro e da categoria de enfermagem. Então, isso sempre me trouxe uma inquietude, consequentemente eu sempre estudei muita coisa nesse sentido, tanto para minha autovalorização, como também para agregar de alguma forma para outros enfermeiros que sempre me mandam mensagem, perguntam. Eu também acompanho publicações na internet, muitas negativas nesse sentido, e inclusive o tema depressão ele tem sido muito compartilhado, né? Infelizmente até suicídio na enfermagem, olha o ponto que chegou, né? Burnout ou burnout, cansaço, enfim. Inclusive eu já cheguei a desenvolver burnout lá em 2013, quando eu coordenava a enfermagem de 2 UTIs. Claro, ainda não tinha a experiência necessária, a liderança, a resiliência, a gestão de tempo necessária, muita coisa, muita atividade, muita responsabilidade. Isso me trouxe um estresse, inclusive por consequência desenvolvi uma úlcera, uma gastrite nervosa na época. Eu não tinha essa consciência, mas depois dos estudos em relação à questão de categoria, de crescimento na enfermagem, de produtividade, de melhor desempenho, eu fui perceber que eu fui cair a ficha, na verdade, eu já conhecia o problema do burnout, mas passou por mim e eu nem percebi, fui perceber depois. Então, isso é muito comum e contribuiu para a escolha do tema de hoje. Só que, diferente do que o tema diz, inclusive eu coloquei até entre aspas, por quê?
Meu objetivo aqui hoje não é trazer soluções psicológicas e literárias para a depressão. Quem sou eu? Agora, se as dicas e reflexões indiretamente ajudar você ou ajudar enfermeiros a ter outra perspectiva, ou quem sabe se livrar ou fugir da depressão de alguma forma, evitar, vai ser uma consequência e não o objetivo e não uma causa desse vídeo. Na verdade, meu objetivo aqui é apenas uma reflexão e também trazer um pouco de conteúdo com esse paradigma aí, né, de como evitar a depressão. Eu vou trazer algumas dicas, inclusive 10 dicas, 10 tópicos de como ir na contramão da depressão, que naturalmente eu acho que evita a depressão no sentido de declínio, no sentido de queda, né? E não necessariamente na questão da doença, porque não é a minha habilidade, não é o meu forte. Recados rápidos antes disso, antes de eu falar como evitar a depressão, 10 dicas, né? 10 passos. Eu ainda tenho vagas para consultoria gratuita para enfermeiros que desejam realização. Ela acontece no Instagram e se você tem dúvida muito específica, muito pessoais da sua carreira, da sua profissão e acha que eu posso agregar de alguma forma, você pode tanto ver a minha história, que eu publiquei no vídeo Como Ser um Enfermeiro Valorizado, ou também nos outros conteúdos aqui, você pode tirar conteúdo de lá. Mas, se mesmo assim ficar alguma dúvida específica, ainda nesse mês de janeiro você pode solicitar a consultoria gratuita, enquanto ainda tem vaga. Outra coisa, recebi um recado hoje, uma mensagem hoje, vamos ver de quem foi, do Magno. O Magno viu esse mesmo vídeo que eu estou falando, Como Ser um Enfermeiro Valorizado, e ele colocou aqui: eu falo de Ribeirão Preto, muito bom o seu conteúdo, me passou uma melhor realidade. Uma percepção que eu tive, não sei se estou certo, mas você foi contra a maré. Vamos dizer, você optou no início por experiência e não por salário, né? Mesmo eu falando qual foi minha conquista salarial, do zero ao topo do salário, ao teto que eu alcancei naquela instituição, com cargo de saúde, de gestão em saúde na época nada, em 2020 agora, né, 2019, 2020, veja o vídeo lá que você vai saber mais detalhes. E ele continua aqui falando: vejo pessoas indo para estados mais ricos do país por conta da remuneração melhor, mas você optou pela oportunidade de experiência e consequentemente foram abertas portas. Foi uma reflexão que ele fez e faz sentido de alguma forma, porque eu nunca imaginei promoções e salários conscientemente. Eu sempre costumo falar aqui que o meu objetivo sempre foi de crescer, de evoluir. E aí, consequentemente, vieram promoções e vieram melhores remunerações. E com essa trajetória, com essa experiência, adquiri uma bagagem, quebrei muitos preconceitos, mudei muitas crenças, que inclusive muitas eram crenças limitantes, que me limitaram até de crescer mais rápido, ou que fizeram com que fosse mais difícil esse processo, que não quer dizer que foi fácil, muito pelo contrário. Eu desenvolvi algumas técnicas que, para mim, elas simplificaram a evolução na minha carreira e simplificam até hoje. Inclusive, trago elas aqui nos conteúdos. E o Magno diz que muitos vão para outros estados. Não tem nada contra um enfermeiro ir para outro estado. Talvez ele tenha, inclusive, o valor de liberdade, né? Conhecer outros locais, ter novas experiências. E se com isso, consequentemente, ele alcançar um melhor salário, junta o útil ao agradável, né? O que eu sou contra é, pelo menos por muito tempo, abrir mão da sua liberdade, abrir mão de coisas que você valoriza para ficar por um extenso tempo em outro local, fazendo uma coisa que você não gosta. Isso não é sustentável. Agora, nem sempre a gente trabalha 100% na essência, integralmente com o que gosta, nem na região, nem no local que gosta. Eu acho que cabe um bom senso aí, saber aproveitar. Nessa trajetória que eu contei, eu não falei das cidades que eu morei, eu já cheguei a morar, eu acho que em 5 cidades diferentes, por conta de promoções e transferências de trabalho. Eu aproveitei da melhor forma. Claro que chegou um tempo, inclusive ano passado, que eu já não queria mais viajar tanto.
não queria essa correria. Eu hoje valorizo mais uma liberdade de ambiente, de trabalhar onde eu quiser, minimamente, regionalmente falando, onde eu quiser, e ter essa liberdade geográfica. Mas não quer dizer que eu tive para sempre, que vou ter para sempre, né? Então as coisas são relativas. Mas fica aí a reflexão do Magno, boa reflexão inclusive, porque o que ele quis dizer, muitos abrem mão de algumas coisas, de alguns valores e pensam só no dinheiro. Eu acho que isso é um problema, porque quando você pensa só no dinheiro, quando você tem medo, tem receio de não ter remuneração, de não ter dinheiro e ficar pensando só nela, você acaba repelindo isso. Então, eu acho que realização é uma consequência, valorização é uma consequência. E da mesma forma, remuneração também é uma consequência. Consequência de quê, né, Patrick? Consequência de crescimento, de evolução, de gerar valor. Eu digo lá no primeiro vídeo, a minha principal técnica, né, que eu acredito que é a geração de valor. Quanto mais valor você gera, proporcionalmente você tem em troca. Talvez não num tempo rápido, ou talvez não na quantidade que você espera. Mas a regra, ela é clara, né? Quanto mais valor você gera, mais proporcionalmente você recebe de alguma forma ou em algum momento. E, dadas as reflexões, o último recado, responda a minha pesquisa de satisfação. Patrick, que pesquisa de satisfação é essa? É basicamente clicar em curtir se você aprova esse conteúdo, se você gosta do conteúdo. Assim, o algoritmo da mídia social vai saber que ele é importante, vai te mostrar de novo conteúdos como esse, vai mostrar para outros colegas como você e também vai me mostrar principalmente se está gerando valor ou não. E baseado nessas métricas eu vou direcionar meus conteúdos, postar um tema ou outro. E também, principalmente, deixe o seu comentário com a sua opinião, assim como o Magno deixou a opinião dele. Se for interessante eu vou comentar aqui. Se você tiver uma dúvida, vou buscar responder nos comentários, quem sabe até fazer uma live ou um vídeo para responder a dúvida, ou incluir essa pergunta em um dos meus vídeos, das minhas lives, e quem sabe até também uma consultoria gratuita lá no Instagram para enfermeiros que desejam realização. Então, tem aí essas oportunidades para a gente se conectar. Vamos aproveitar do poder da internet para a gente trocar valor, gerar valor de alguma forma, trocar experiência aí, ok? Como eu disse, aqui é apenas a minha opinião de uma coisa que afeta ou a consciência, ou no mínimo a inconsciência de muitos enfermeiros, de muitos profissionais, que é esse bombardeio de notícias negativas, de coisas negativas, e isso acontece inclusive já na faculdade, né? Prova é, eu lembro de alguns professores frisando a questão da essência da nossa profissão, de que enfermagem é cuidar e nada mais. Claro que cuidar é uma coisa muito nobre, inclusive, mas não é só isso, né? Não é só cuidar. E alguns falavam assim, você só vai ser um bom enfermeiro se você estudar muito, se você tiver muito conhecimento científico. Só o conhecimento científico vai agregar na sua profissão. E aí, né, coisa externa. Claro, o conhecimento é importante, mas não só o científico. Inclusive, o conhecimento científico por si só, ele é contraditório. Por quê? A ciência é ainda um experimento, né? É um estudo não comprovado. A ciência vem de uma curiosidade humana. Primeiro é o ser humano, no conhecimento ali pela presença, pela realidade, pela curiosidade. O ser humano passa a fazer alguns testes, alguma experiência. A ciência se apossa disso para validar, né? Para aprovar de alguma forma, para testar. Inclusive tem muitos métodos de teste, validação científica ou de não validação, mas o que a ciência faz é basicamente pegar uma coisa, um conhecimento que partiu do ser humano e valida de alguma forma. Quando ele passa a ser validado, ele já se torna conhecimento, já não é mais ciência, porque já não tem dúvida. Então, o que eu defendo é o conhecimento,
independente de onde ele vem, se é da ciência, se é conhecimento científico, se é o conhecimento por presença, pela realidade, se é o conhecimento pela sua experiência, se é o conhecimento pela sua vida, pela sua vivência, se é o conhecimento através de uma troca com um paciente, com um colega, com uma pessoa. Então, o conhecimento ele vem de várias fontes e não só do conhecimento científico. E por isso, muitos enfermeiros, nesse engano, de certa forma, acham que deve estudar só enfermagem, que deve ter só conhecimento científico, que continuam aí, depois da graduação, quando não encontram uma oportunidade de trabalho, de realização, aí vão para as pós-graduações da vida, né? Especialização, mestrado, às vezes fazem 1, 2, 3 especializações e não tem a realização necessária. Primeiro, que não gera valor proporcional ao que aprendeu na teoria. Eu digo na teoria, porque na prática nem sempre aquela grade curricular ela se transforma em conhecimento. Ela vem muito para agregar, entre aspas, no currículo, para enfeitar o currículo. Na prática, acaba que não traz. É claro que, eventualmente, tem algumas exceções que a especialização ajuda num processo seletivo, ajuda você a alcançar uma etapa da seleção, ajuda você a alcançar uma vaga, mas não ajuda você a permanecer e nem a crescer. A não ser em situações muito específicas de concurso público, nada contra concurso público, mas eu não faria se for só pela questão da segurança ou se for só por achar que é a única via de crescimento. Não faria, não fiz, inclusive já passei em concurso público na época que eu tinha outra mentalidade, mas não foi do meu interesse, não quis. Felizmente, pelos meus valores hoje eu não quis, nada contra, de novo, né, tem excelentes profissionais fazendo muita diferença, agregando muito valor na área pública, porém, não é para mim. Então, ao meu ver, tem muita discrepância nesse raciocínio. Eu estou observando aqui, estou até com esse olho, com os olhos vermelhos, com sono. Estou me desafiando, né? Como eu disse, é um desafio do enfermeiro valorizado em 21 dias. Mesmo depois de não dormir bem de uma noite para outra, enfim, estou aqui trazendo conteúdo e fazendo essas reflexões. Então, eu estava dizendo do tanto que a gente é bombardeado negativamente desde a faculdade e também até por colegas já contaminados, né? Que não conseguiram realização, que não conseguiram crescer de alguma forma e acaba procurando um problema externo, acaba sempre procurando um defeito e isso acaba, por isso que eu coloquei depressão entre aspas, acaba declinando, né? Há uma depressão, na verdade, da motivação. Não tem aquela pressão motivacional mais, exatamente por essas questões negativas que pairam sobre a nossa categoria. Então, por isso que uma das minhas missões é quebrar esse paradigma, não para a profissão inteira, mas pelo menos para quem se atenta e quem se disponibiliza a acompanhar meus conteúdos, dar atenção aqui e a interagir comigo, tá? Então, aproveito para parabenizar por você estar vendo esses vídeos, que são relativamente longos, são em média 40 minutos, meia hora, 40 minutos. Inclusive teve uma reclamação da Vânia, falou, Patrick, os vídeos são muito longos, mas é como eu me sinto à vontade para fazer reflexão. Às vezes eu estou fazendo reflexão, me vem um conteúdo, eu falo aqui, dou uma dica, e é durante esse tempo todo que eu compilo aqui as informações, faço alguns tópicos para direcionar, mas a maioria aqui vem de reflexão, vem de coisas que eu lembro da minha profissão, de dúvidas, de perguntas que enfermeiros já me enviaram. E com isso, não muito mais do que 40 minutos, geralmente é menos de 1 hora, mais de meia hora, eu tento compilar essas informações aí. Então, ainda aqui nas reflexões, né, a enfermagem não é só cuidar e não é só conhecimento científico. E esse problema, falando mais um pouco disso, antes de chegar aqui nas 10 dicas para evitar a depressão e buscar valorização, a autovalorização, melhor dizendo, isso está impregnado, inclusive, nas instituições representativas da enfermagem. O quanto instituições representativas da enfermagem potencializam essa questão negativa, potencializam a questão da desvalorização, potencializam a questão da divisão de classe, né? Que um médico
brigou com o enfermeiro brigou com o médico, que o médico não valoriza a enfermagem. Quanto mais isso é publicado, é igual notícia ruim em jornal, né? Inclusive a notícia ruim ela é mais publicada, porque o ser humano gosta de notícia ruim. E isso, de alguma forma, pessoas aproveitam disso, né? Jornais, instituições de classe, enfim, publicando apenas notícias ruins. Publicando a negatividade, eu acho que para aproveitar disso de alguma forma, do mesmo jeito que a mídia aproveita de notícia ruim para interesses pessoais, instituições representativas também. Eu acho que para continuar representando, para continuar aquela dependência do enfermeiro, da massa, da categoria, para depender dessas instituições, inconscientemente só pode ser isso. Por quê? Essas instituições vivem gastando e fazendo eventos, patrocinando questão de desvalorização, de falta de cuidado com o enfermeiro. Claro, essa preocupação é muito boa, mas eu não vejo resolutividade. O que eu vejo é apenas a reclamação. Se fosse uma preocupação genuína, ela seria boa. O problema é que na maioria das vezes acontece uma politização, e essa politização deixa alguns dependentes, né? Infelizmente, uns ficam esperando, eu vou esperar um dia ter uma lei da questão da dignidade do enfermeiro, vou esperar ter uma lei da melhoria salarial, uma lei da aposentadoria conforme eu espero, uma lei do piso da enfermagem satisfatório. Seria bom se tudo isso acontecesse. O problema é que na prática é tecnicamente impossível disso acontecer, até pela questão econômica, pela questão do quantitativo de pessoal de enfermagem. Isso é muito difícil de acontecer. Então eu prefiro, e a minha opinião é que devemos buscar a autorrealização, a autovalorização, sem esperar nada dessas instituições. O que vier, aí é lucro. E o que você puder contribuir, aí ok, você não pode também atrapalhar. Eu estou buscando aqui contribuir. Primeiro, eu não publico essas questões negativas. Até coloquei entre aspas aqui, para não parecer também que eu quero estimular e falar desse tema, depressão e tal. Não, coloquei entre aspas primeiro para dizer que eu não vim trazer nenhuma solução. E segundo, para dizer que isso não é uma realidade, que não deve ser assim. E também, outro motivo de estar entre aspas é que agora, né, do meio para frente do vídeo, que eu vou trazer são dicas positivas. Já fiz aqui reflexões positivas, espero que você entenda que a minha delonga, o meu contexto, a contextualização e a reflexão, para que essa opinião faça você formar a sua própria opinião, e não a opinião de outros colegas que estão desmotivados, não a opinião dessas instituições representativas que muitas das vezes politizam o problema e aumentam mais ainda o problema, causam divisão de classe, enfim. Então, raramente eu vejo uma instituição representativa com uma história de alguém que teve sucesso, que não seja para questão política, que não seja para interesse pessoal, ou incentivar o empreendedorismo, incentivar a gestão, incentivar a liderança. Não vejo. Agora, publicar questões negativas, fazer a politização da coisa, isso aí é praticamente uma regra. Poucas exceções de incentivo à autovalorização, ao autocrescimento e à autorrealização. Então fica para você refletir. Talvez tenha aí um interesse por trás. Eu já tenho minha opinião. Se você quiser falar mais sobre isso, deixa um comentário, quem sabe até a gente fala mais em outros vídeos. Mas o objetivo aqui é trazer 10 dicas, né? Trazer temas para agregar na questão da valorização e contrária à desvalorização e essa depressão. Então, de forma positiva, fazendo aqui a minha parte, primeira dica para sair desse marasmo, né? de negatividade e de depressão: não dependa da valorização. Acabei até falando um pouco aqui nas minhas reflexões sobre essa dica. Não dependa de valorização externa e não espere valorização externa de forma alguma, porque essa dependência
certamente vai trazer frustração, porque ninguém vai conseguir garantir isso para uma das maiores categorias hoje do mercado e a maior categoria da área da saúde. Com mais de 1 milhão de profissionais, eu acho que já deve estar aí em 2 milhões de profissionais da saúde, da enfermagem, quem sabe até mais. Mas vou por volta de 2 milhões para arredondar. Então, tecnicamente impossível garantir, seria bom, ainda mais se a gente estivesse num país de primeiro mundo. Mas, no país subdesenvolvido e em desenvolvimento igual a gente, a categoria também está em desenvolvimento. Então, alguns com espírito empreendedor que tem outra visão que devem se destacar. Se você está vendo esse vídeo até agora, você tem esse interesse. Então, continue vendo os conteúdos, interaja, mande dúvidas, que com certeza você está no caminho certo e já está trilhando o seu caminho. Então, dica 1, não dependa de valorização de instituição, nem da empresa que você trabalha, nem do seu chefe. Não espere, porque se vier, vai ser lucro. E se ninguém te falar ou esquecer, você não vai desmotivar por conta disso e muito menos se deprimir por conta disso. Segunda dica, se veja realizado ou realizada. Imagine a sua realização. Isso vai ser seu norte, seu combustível. Falei um pouco aqui, já contei no meu vídeo de qual foi o meu combustível. Confesso que eu não tinha muita coisa traçada no início da minha carreira, mas uma coisa eu tinha: eu não queria fazer mais do mesmo, eu não queria ficar dependendo de instituições e eu queria crescer, melhorar e aprender. Só isso que eu tinha na cabeça. E aí, se você não viu minha história, veja lá depois, tá? Você pode ver o que aconteceu. Apenas com isso. O pensamento de crescer, de não ser mais do mesmo e de não cair nessa bolha negativa de desvalorização, tá? Terceira coisa, não estude só enfermagem. Se você estudar só enfermagem, você vai ser antissocial, você não vai aprender tudo, porque a ciência ela é volátil. Não tem como você saber tudo, você sempre vai depender de outros, você sempre vai depender de uma equipe multidisciplinar, tanto na saúde quanto de outras áreas. Hoje em dia o mercado está cada vez mais interagindo, né, uma área com a outra, área de gestão com a área da assistência. Por isso que uma das metas, não sei se é exatamente por isso, mas eu acredito que tenha um sentido, uma das metas da segurança do paciente é a comunicação, principalmente comunicação entre a equipe assistencial, né? A equipe direta do paciente, que põe a mão no paciente, mas também deve acontecer com a equipe indireta, a equipe administrativa, que de alguma forma influencia na gestão, influencia no gerenciamento das instituições de saúde. Nada mais promissor hoje do que a integração de conhecimento, a integração de profissões. Então, não justifica você estudar só enfermagem ou achar que fazer todas as pós-graduações que forem possíveis você fazer durante essa vida é que vai te trazer proporcionalmente a realização. Não. Pode agregar de alguma forma, claro. Principalmente se você tiver a consciência que aquela pós vai trazer ali um resultado tangível e palpável. Aí ok. Caso contrário, na minha opinião, é um grande investimento, é uma grande perda de tempo, de energia, e o investimento não é proporcional à realização. Pelo contrário, isso pode até contribuir para essa depressão, digamos assim, né? Entre aspas. Então você deve estudar o que for necessário para o seu crescimento, para o que você traçar, para o que você imaginar. Como eu disse, eu tracei meu futuro de crescimento e de realização, de não ser mais do mesmo, de me realizar de alguma forma, de crescer, de ser feliz. E com isso eu fui estudando outras coisas, estudei liderança, estudei gestão, estudava também enfermagem, fiz a especialização de UTI, mas não foi só isso. Estudei administração, não administração no curso de faculdade, mas algumas matérias. Fiz cursos que não eram necessariamente na área da saúde, mas me agregaram muito na gestão na saúde, quando eu fui gerente de UTI, de 20 leitos, inclusive, no hospital público. Fiz curso no HSM, lá de São Paulo, que é só de gerenciamento, digamos assim, de administração, mas que agrega muito.
Então, por isso eu posso dizer, não estude só enfermagem. Claro, quando eu falo que você deve estudar o que é necessário, se você achar que é necessário estudar enfermagem por algum motivo, por aquele momento, ou continuar fazendo especializações, mestrado, tantas pós-graduações que forem, inclusive, é muito comum a gente ver os enfermeiros fazerem pós que não tem nada a ver uma com a outra. Pode ser que agregue, né? Mas também, eu acho que muitos fazem a que estão mais fáceis ou mais simples de fazer. E aí eles não conseguem falar nada do que aprenderam. E aí quando vai apresentar um currículo, tem uma pós na questão de tecnologia, outra pós na questão da pesquisa não sei de quê, outra na área de enfermagem do trabalho, outra... A instituição olha assim e fala, tá, mas será que a pessoa que vai fazer a seleção, né? O que isso vai agregar aqui na minha instituição? E na hora de falar, na hora de se apresentar, na hora de se vender, o enfermeiro não consegue, simplesmente não consegue. Porque certamente já está ali enraizado no inconsciente essa questão negativa e até da baixa autoestima, né? Por todo esse contexto. Então, está nas minhas missões quebrar isso de alguma forma, tá? Espero que esteja fazendo sentido para você a essa altura do vídeo. Quarta dica, veja a enfermagem na essência. Não veja a enfermagem como outros dizem, como está na mídia. Tem gente que fica brava, passou na novela, que a enfermagem falou mal da enfermagem, que não sei o que, a questão erótica. Eu também não gosto, mas o que eu vou fazer? Brigar e morrer por conta disso? Não. Qual que é a essência da enfermagem? Primeiro, lembre lá da história da enfermagem. A enfermagem, na minha opinião, até pela fundadora, ou a principal fundadora, Florence, ela é uma profissão, na essência, altamente espiritual, que veio não só de uma inspiração espiritual da própria Florence, e, para quem acredita, né, ela mesma disse isso, até divina. Mas independente da religião ou da religiosidade, o espírito empreendedor que ela desenvolveu, que ela aplicou na enfermagem, para mim, está até hoje, depois de 200 anos. Porque você vê nos enfermeiros pelo menos o espírito de doação, o espírito, infelizmente na maioria é só de doação, só externamente. Não dá para ver na essência. A gente vê muitos, com perdão da palavra, robotizados, né? Mecanizados. Tanto é que a maioria vai para a questão técnica, para a questão assistencial. Não tem nada de errado, muito nobre, inclusive, a área assistencial, porque é quem tem contato com o paciente. Porém, não tem só essa área. Tanto é que a assistência está saturada por conta disso. Os hospitais estão saturados de currículos de enfermeiro, que acaba, inclusive, nivelando o salário para baixo por conta da lei da oferta e procura. Então, tem muitas áreas. Outra coisa que está na essência da enfermagem, ela é integral e holística. Ou seja, primeiro que cuida do paciente de forma integral, desde a questão psicológica, desde a questão familiar, de todas as áreas, até a questão da saúde e principalmente até a questão da doença, em primeiro lugar, e principalmente da saúde. Mas muitos focam só na doença, no tratamento da doença, no cuidar, no amor, enfim. E a questão da prevenção é a questão da saúde. E ela é holística também, né? Integral e holística. Trabalha todas as áreas, de todas as formas. E se trabalha de todas as áreas, tem várias áreas para trabalhar. O campo de atuação é enorme. É reduzir demais a profissão, achar que é só cuidar e que é só estudar conhecimento científico para cuidar de doenças. Não. A doença é uma consequência muito ruim de falta de uma péssima consequência de um cascateamento de coisas ruins que, se com certeza tivessem mais enfermeiros atuando ali naquela fase pré, de uma forma mais holística e mais integral, a saúde hoje era muito mais sustentável. Porque, na minha opinião, a profissão médica ela ficou muito ideológica, inclusive por influências de rede mundial de medicamentos, de cirurgias, de equipamentos, muito conflito de interesse por cima, acabou sufocando muito a medicina, que trata mais a doença. Então tem uma gama de oportunidades aí
para enfermeiros atuarem na questão da saúde, na questão da essência da enfermagem mesmo. E por que não na questão espiritual da pessoa? É comprovada, inclusive, a doença, até pela ciência, né? Hoje já não é mais ciência, é uma questão de conhecimento. Ninguém contesta hoje a questão da doença psicológica, que inicia no psicológico, que inicia no espírito, que inicia na mente, que inicia na alma, talvez. E aí acaba que desencadeia para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. Então, olha a quantidade de áreas que tem de atuação. Se você acha que quer estudar qualquer uma delas, você pode e deve estudar qualquer uma delas e atuar em qualquer uma delas, não exatamente no que te disseram. Minha área de atuação hoje, por exemplo, né, com base até na minha empresa, na minha experiência de consultoria, tanto para enfermeiros, para instituições de saúde, uma coisa muito rara, na contramão, como disse o Magno aí, mas é o que me realiza, que me traz felicidade, que me traz valor, realização. Por que não, né? Está na essência da enfermagem a questão integral e holística. Outra coisa, busque seus valores. Valores internos, primeiramente, e depois valores externos. Porque aí você consegue fazer o casamento dos seus valores com os valores da instituição. Fica até mais fácil para você ser contratado quando você, de forma genuína, na hora da seleção, fala: olha, eu escolhi essa instituição porque eu sei que aqui vocês valorizam, sei lá, a humanização, eu sei que aqui vocês valorizam trabalhar com redução do tempo da cirurgia, do tempo de internação, do tempo de trabalhar com redução de óbito, trabalhar com redução de infecção, e eu valorizo isso, é isso que eu estudo, é isso que eu quero para mim, já tracei a minha carreira nesse sentido, eu acho que eu posso agregar na instituição, que eu posso crescer, sem ser aquela coisa clichê, né? Eu estou aqui porque eu quero crescer junto com a instituição, todo mundo fala a mesma coisa, mas não é de dentro, porque você não tem ainda valores, você não, né? A pessoa não tem ainda valores internos que possam exalar no momento da seleção, para o contratante chegar e falar assim: opa, não, esse enfermeiro aqui eu quero, essa enfermeira tem que entrar aqui, mesmo sem experiência, vou adotar essa enfermeira ou esse enfermeiro. Na minha história eu conto, eu fui contratado para enfermeiro de UTI por competência, porque eu tinha zero experiência, inclusive eu achei que eu nem ia ser selecionado, quase que eu não me inscrevi, porque eu estava com o pessimismo de que só é contratado quem tem experiência e tal. Foi um amigo que me convenceu a fazer o processo seletivo, e a única coisa que eu tinha era a certeza de crescer, de fazer diferente. E esse valor dentro de mim estava enraizado. Mesmo eu não confiando na questão externa, eu confiava internamente, correndo o risco até de não passar por conta desse preconceito externo, mas ainda bem que internamente eu estava confiante, de forma despretensiosa, não tinha nada a perder. Falei o que eu pensava do futuro daquela instituição, de trabalhar com UTI, o que eu vi da UTI no estágio, era só o que eu tinha para falar, mas eu falei de forma genuína, e depois eu conto lá na minha história que a Maria Eduarda me falou: olha, eu te contratei porque eu vi uma coisa diferente na sua fala, você foi contratado por competência. E aí que eu fui entender: tem outra forma de contratação, não é só QI, não é só currículo, não é só experiência, não é só pós-graduação, e tem também essa forma que é por competência. Já contratei vários enfermeiros e vários técnicos por competência. Então, tira esse preconceito aí, quebra esse paradigma e trabalha mais os seus valores internos, que você vai conseguir identificar mais valores externos que são compatíveis com os seus, e você vai conseguir gerar mais valor, né? Agregar mais onde quer que você esteja. Sexta dica: cuide de você antes de cuidar dos outros. Esqueça aquela questão que alguns professores nos diziam: a enfermagem é cuidar, você tem que cuidar, se doar, você não vai ter mais descanso, não vai ter horas de liberdade com a família, enfim. Agora a enfermagem é para você se doar e ter exaustivas horas de trabalho, você tem que acostumar com isso. Eu nunca me acostumei com isso, nunca me acostumei, inclusive, trabalhando em plantão noturno, fazia plantões noturnos raramente,
Nada contra, inclusive, ainda bem que muitos conseguem, né? Já pensou se a maioria fosse como eu, não conseguisse fazer plantão noturno, o que seria dos pacientes? Mas claro, se muita gente não fizesse, com certeza o salário ou a remuneração noturna seria bem maior e aí ia atrair mais enfermeiros. Tanto é que hoje né? Normalmente tem um adicional noturno, exatamente para dar esse incentivo e também porque é comprovado que prejudica a saúde, né? Então, nesse sentido, eu sempre pensei na contramão, cuidar de mim. Apesar de, em muitos momentos, eu ter esquecido isso, inclusive na época que eu citei aqui, em 2013, que eu andava estressado, desenvolvi o burnout, burnout, mas eu aprendi com isso. Hoje eu estou mais consciente, erro menos nesse sentido, escorrego menos, canso menos. Agora eu estou cansado, inclusive, já mostrei aqui, dá para ver um pouquinho de olheiras, olhos vermelhos, mas muito consciente, feliz, inclusive, por estar aqui com as 10 da noite, gravando esse conteúdo. É um sacrifício que compensa, para mim compensa. Então, cuide de você, não é só na saúde, mas também na consciência dos seus estudos, dos seus valores, do seu destino. E aí sim, você vai estar melhor para cuidar dos outros e para agregar valor, né? Eu lembro de um projeto que é Cuidando de Quem Cuida, não sei nem se esse projeto foi para frente, enfim. Mas quem sabe você, com essa consciência, você leva essa consciência para mais colegas, para a sua equipe, para a equipe se cuidar melhor antes de cuidar dos pacientes, né? Com certeza os pacientes serão até mais bem cuidados. 7ª dica, só escute quem já chegou lá. Patrick, já chegou lá onde? Já chegou lá em algum lugar que você acha que é interessante para você, mesmo que você não queira seguir exatamente os mesmos passos dessa pessoa, mas que se realizou, chegar lá e se realizar. Claro que ninguém se sente realizado 100% ou sempre a gente quer uma coisa a mais, isso é do ser humano, mas você tem que ouvir quem de alguma forma é diferente, quem de alguma forma está fora da curva, ou foi na contramão do pessimismo e está hoje na questão positiva. Quem tem algo para te agregar, resumidamente falando. Quem já chegou lá, que seja até na mentalidade, ou na experiência, ou em tudo, na realização, na valorização. Aí sim compensa você escutar. Se você não conhecer ninguém assim próximo de você, onde você trabalha, hoje tem a internet. Tenha mentores, seja pela internet, seja presencialmente. Seja eu, seja outros enfermeiros, tantos enfermeiros de excelência que tem aí na própria internet, você pode ir lá mandar mensagem, falar, olha, vai com a cara e a coragem mesmo, se for de forma genuína, provavelmente você vai ter ajuda. Tem muitos que não ajudam, que guardam ali o ouro, segura informação, enfim, ou só passa informação se for para ganhar alguma coisa em troca, mas se alguém te bater a porta, uma hora outra pessoa te abre. E eu acredito que a maioria das pessoas quer ajudar. Então, se você começar a buscar ajuda aí, se você mentalizar uns 2, 3, 4, 5 mentores de enfermeiros ali que você se inspira de alguma forma, um ou outro vai te responder, no mínimo um vai te responder. Se for aqui, se de alguma forma te ajudar, eu, por exemplo, procuro responder a maioria das mensagens. Inclusive, mensagens interessantes viram até tema de vídeo, tá? Então, só escute quem chegou lá e tenha bons mentores. Essa é a 7ª dica. 8ª, trabalhe a sua essência. Eu falei no início aqui, para você enxergar a essência da enfermagem, trabalhe também a sua. Quando você for exercitando isso, quando você tiver valores mais enraizados, você vai trabalhar mais na essência, com o que você valoriza, esquecer o externo, esquecer essa questão negativa. Com isso você vai evitar essa depressão. Se você faz uma entrevista na essência, falando o que você acredita, mesmo que você não tenha experiência ainda, falando o que você espera, mostrando o que você tem de bom, se você não passar de duas uma, ou porque lá só seleciona por currículo e é regra, eu desconheço uma instituição que tem essa regra clara 100%, que isso esteja institucionalizado, ou a outra opção é porque você não mostrou as competências necessárias. Lembrando, competência é diferente de experiência. Eu já falei, eu sou prova viva que eu fui contratado por competência sem experiência. Já contratei muitos enfermeiros por competência sem experiência. Já me arrependi de ter contratado também só por experiência. Então, definitivamente esqueça essa questão de que é só por QI, é só por experiência, que não é.
Nona dica, já evoluindo aqui. Falta só mais duas, né? Vou para a nona agora. Seja um intelectual. Falei da essência da enfermagem, tanto que a fundadora da enfermagem, nossa referência Flores, era intelectual, era espiritualizada, tinha essência, trouxe essência para a profissão até hoje. Estudava muita estatística, apesar dela não ter inventado, mas ela instaurou naquela época a questão do gráfico de pizza, enfim, falava de números, falava de matemática, era boa em matemática. Ela era intelectual, ela estudava o que era necessário para conseguir seus objetivos. Ela tinha boa comunicação, ela conseguia até liderar, entre aspas, pessoas dentro do exército para levar suas opiniões, para fazer mudanças naqueles hospitais. Seja intelectual no sentido de estudar o que você acha que é necessário para agregar valor para você, para a sua essência, para a sua profissão, para a instituição que você trabalha, que você pretende atuar, que você almeja, para a sociedade, para o mundo e para o legado que você quer deixar. Então, estude mais e não só a enfermagem, estude o que você achar que é necessário. E intelectual no sentido de acha que será necessário para compor o seu intelecto. Você não deve ser só um leitor, tem que ser um intelectual, é isso que eu quero dizer. Não é para ser aquele intelectual, filósofo e tal, se for tudo bem, mas o que eu quero dizer é para você trabalhar o seu intelecto com o que você acha que vai agregar. E, por último, 10ª dica, nós já chegamos em 10. 10ª dica para evitar essa depressão. Aplique a regra de geração de valor. Já falei como eu consegui no meu vídeo da minha história. Já falei em outros vídeos também. Qual é a regra de geração de valor? Quanto mais valor você gerar, mais você vai receber em troca. É até uma lei universal, mas comigo funcionou muito bem na experiência, na prática. Como? Primeiro você trabalha os seus valores, a sua essência. Depois gera valor para a instituição através da ideologia da instituição de onde você for. E com isso você vai automaticamente receber em troca realização, valorização e remuneração. Então por isso que eu digo que é uma autovalorização, autorrealização e autorremuneração, tá? Essas são as dicas. Espero que você fuja e saia dessa depressão da enfermagem, que você pratique a parte positiva, que siga essas dicas. Se compensou, se valeu para você, deixe o seu curtir, que é a minha pesquisa de satisfação, deixe o seu comentário, interaja aí, deixe a sua dúvida e se tiver interesse na consultoria gratuita para enfermeiros, se ainda tiver vaga, ainda nesse mês de janeiro, a gente pode falar. Então, um abraço, até o próximo vídeo, amanhã às 21 horas no YouTube, desafio do enfermeiro valorizado em 21 dias, ok? Espero que você tenha gostado, me avisa aí o que você achou, um abraço e até mais.